Olá, olá Fran, Diego, olá alunos do Gênios, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana Arantes e também nesse novo momento, né, de aulas remotas aí com vocês, mas nós vamos trocando ideias e a gente vai aprendendo de todas as maneiras. Ainda bem que temos esse recurso para vocês, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre as funções da linguagem, tá? Que é um ato comunicativo, vou falar sobre tudo isso para vocês. Para anteceder o assunto propriamente dito, nós teremos que falar sobre os elementos da comunicação, tá bom? Então, nós vamos começar a aula falando um pouquinho sobre comunicação. O ser humano, né, nasce já com essa predisposição de querer comunicar-se. Desde bebezinho, como vocês todos sabem, já sente uma necessidade de se comunicar. Então, o bebê chora, o bebê expressa suas emoções, e assim, ao longo dos anos, nós vamos seguindo, aprendendo continuamente a nos comunicar. Só o ser humano se comunica com a linguagem verbal e não verbal, né? A linguagem verbal é a linguagem que nós escrevemos, falamos, ela é representada graficamente. E a linguagem não verbal também é uma linguagem, é um ato comunicativo expressada por desenhos, cores, né? Como, por exemplo, o semáforo, que tem 3 cores. Ali você entende qual é a comunicação, mas não tem palavras, não tem registro escrito. Porém, você compreende a comunicação. Então, nós temos um tipo de linguagem que é a linguagem não verbal. Tá? Vou falar rápido desses conceitos, porque não é um objetivo específico da aula, mas é uma sequência. Então, é muito importante saber colocar na mente e no papel a questão da comunicação, porque é um ato inerente ao ser humano, né? É de vontade própria do ser humano. Ninguém consegue ficar caladinho o tempo todo. Eu imagino vocês aí na sala de aula, caladinho o tempo todo. Então, eu, pelo menos, quando dava aula, não conseguia isso o tempo todo. A gente tinha que mesclar, deixar vocês conversarem um pouco e dar aula, explicar, sempre fazer aquele acordo. Por quê? Porque é impossível essa necessidade do ser humano de se comunicar. Tá bom? Bom, eu não vou falar dos gêneros textuais, vou pular aqui dos gêneros, que não é nosso foco, porque meu slide tem muito conteúdo, tá bom? Nós vamos lá para o assunto. As funções da linguagem, quais são os objetivos. Então, o objetivo dessa linguagem é identificar os elementos do processo de comunicação no texto. Então, um texto para ser bem escrito, né, bem dialogado textualmente, precisa de um começo, meio e fim. E nós temos alguns elementos principais para isso. Tanto o texto escrito quanto o texto falado, existe um processo de comunicação, né? Uma sequência de comunicação, porque eu preciso de um emissor, de um receptor, de uma mensagem, de um canal e de um assunto. Então, quando você vai falar ou escrever, automaticamente nós usamos todos esses elementos da comunicação. Quando falta um elemento, é porque houve uma falha na comunicação. Então, as funções da linguagem têm como objetivo identificar, né, essas funções, que são os modos, como transmitir e passar essa comunicação, relacionar os elementos do processo de linguagem de comunicação com as funções, então, relacionar esse emissor, receptor, canal, mensagem com as funções, e como se dá essa função de comunicação, tá certo? Então, vamos lá, aqui. Vou colocar todos os elementos já para a gente adiantar, falar de uma vez só, tá? Calma aí, gente, porque eu tô...
vou clicando aqui. Então, é o seguinte, os elementos da comunicação verbal. Toda comunicação, a gente precisa seguir um processo para que haja uma comunicação efetivamente real, pertinente. O ato comunicativo, ele se dá num processo completo de comunicação entre alguém que pensa, alguém que fala, alguém que recebe, pensa de novo e retoma a comunicação, que é a resposta. Aí, nesse meio, nesse processo, então, nós temos uma discussão, né? Uma discussão literária, uma discussão política. Nós temos um ato comunicativo que é justamente a troca dessas ideias, inserindo os elementos. Então, vamos lá. Quais são os elementos da comunicação verbal? O remetente, que é o emissor. Então, eu sou o emissor da comunicação. Eu detenho a mensagem e preciso transmitir a alguém. Então, eu o emissor, né? Então, eu tenho, qual é o segundo processo? A mensagem, que é aquilo que será dito, a ideia que será construída e repassada. Para quem? O receptor. Então, para alguém que vai receber, então, essa mensagem. Depois vai retornar. Mas, para isso, então, eu preciso de um contato ou canal. Qual é o canal da comunicação? O canal pode ser oral, ou escrito, ou um desenho, ou cores, né? O canal é como se transmite a comunicação. Não é a mensagem, é o que é transmitido. O canal é por onde, qual é o meio que essa mensagem será transmitida. Então, a nossa própria voz é um canal. Eu estou usando agora aqui a oralidade, a minha voz para transmitir essa aula, para transmitir essa comunicação. O telefone é um canal, o computador é um canal, o microfone é um canal, o papel é um canal de comunicação escrita. Então, o canal é por onde você vai transmitir a sua mensagem ao receptor. Como é que eu faço isso? Eu preciso também de um código linguístico, né? O código falado ou escrito. Código falado da língua portuguesa, código falado do inglês, do francês, ou código escrito da língua portuguesa, ou código escrito do inglês, do francês, de outras línguas. Mas é só o código escrito que eu tenho? Não, eu também tenho códigos gráficos. Eu também tenho códigos por sinais. A linguagem dos surdos mudos, por exemplo, é um código de comunicação. É uma forma de comunicação. Então, é um código. Os códigos são os elementos linguísticos que eu tenho para transmitir a minha mensagem para o receptor. Tudo isso envolvido no contexto, que é o nosso referente. Então, o contexto é a ideia geral, é a interpretação da mensagem. É o que foi compreendido daquela mensagem. Isso é o contexto. Então, não pode confundir contexto com mensagem. Mensagem é o que será transmitido na sua exatidão, ou falado ou escrito. O que eu estou fazendo aqui agora. O que vocês irão entender de tudo isso é o contexto da comunicação. Então, toda comunicação, ela é gerada por esses 6 elementos da comunicação. Então, quando falta um elemento, tanto na escrita quanto na fala, houve aí uma falha de comunicação, de transmissão da mensagem. Olha que legal, vocês podem pensar nisso na hora de fazer redação. Faz a tabelinha ali do lado e pensa, eu sou o emissor, o que eu vou escrever? O que eu vou pensar? O que eu quero transmitir? Qual é a minha mensagem? É o conteúdo, em geral. Para quem eu vou transmitir? Qual é o meu receptor? Né?
É o receptor geral, como numa dissertação? É um receptor único, como numa carta argumentativa? É um jornal? É uma revista? Qual é o meu receptor? Qual é o código que eu vou usar? Ah, então eu preciso escrever em português, né? Estou no Brasil, vou escrever em português, a linguagem formal, utilizando todos os elementos gramaticais. Assim que eu produzo uma redação. E qual será o meu contexto? Os meus argumentos, a interpretação de tudo isso, entendeu? Então, olha como é importante entender o processo de comunicação para desenvolver um texto escrito ou falado. Vamos lá. Como é que cada elemento desse se dá as funções da linguagem? Porque não adianta eu ter apenas os elementos de comunicação. Eu tenho os elementos de comunicação e eu tenho também como transmitir isso. Eu sou um ser humano, então eu preciso transmitir, né? Preciso transmitir essa comunicação. De que forma eu vou transmitir? Qual sentido eu vou dar na minha comunicação geral? Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente precisa pensar em tudo isso, tá bom? Então, nós vamos falar agora sobre os elementos da comunicação. Vamos lá. Vou passar aqui para vocês. Eu queria estar falando assim, né? Olho no olho. As funções da linguagem. Então, tá? Nós falamos aqui dos elementos da comunicação. Então, vamos lembrar. Mensagem, destinatário ou receptor, contexto referente, contato ou canal, código linguístico. Então, a primeira função da linguagem eu coloquei os elementos primeiro, tá? Aqui, olha, no slide vocês estão vendo, tem os elementos. Eu vou colocar a função da linguagem, que é a função emotiva. A função emotiva, ela se dá no remetente. Eu sou o remetente. Então, eu detenho a função emotiva da comunicação. Vou mostrar com exemplos e textos. A função conativa ela está centrada no destinatário da comunicação, porque o remetente vai ter que convencer o destinatário da comunicação sobre a sua ideia, a sua mensagem. A função conativa é uma função de convencimento. Ela está centrada no destinatário da comunicação. Aqui. A função referencial, ela está centrada no referente da comunicação, porque a função referencial, ela é determinada pelo seu tipo de linguagem, né? Por informar, apenas vai informar a comunicação. A função poética está centrada porque a mensagem eu posso transmitir de várias formas, ou em forma de interpretação, ou em forma de uma carta, ou em forma de uma poesia. Então, essa função vai trabalhar com a estrutura textual da comunicação. Vou mostrar um exemplo para vocês, tá? A função prática, ela está centrada no contato da comunicação. Então, ela está centrada no canal de comunicação, porque o canal não tem discutir, transformar a comunicação, a mensagem, num ato
função, né, de mensagem, recebe mensagem. Apenas essa função, ela detém a informação e não há continuidade nessa informação, ela é paralisada. Então, essa é a função fática da comunicação. Vamos lá. A função metalinguística, vou editar um pouquinho, não tem esse termo, tá, gente? A função metalinguística está centrada no código. Por quê? Como eu falei para vocês, o código linguístico pode ser o código escrito em português ou em outras línguas. Então, está centrada no significado desse código, no significado de uma palavra, no significado de um conceito, tá? Essa é a função metalinguística, centrada nesse código linguístico. Vamos lá. Agora que é importante. O texto, por exemplo, vamos ver qual é a função predominante em cada texto. Pessoal, é o seguinte, as funções, claro, se é um ato comunicativo, as funções se misturam. Então, há texto, claro que eu tenho função poética, emotiva, mas sempre há uma função primordial, principal, em cada texto. Como análise linguística, se vocês forem fazer uma prova para o Enem, por exemplo, ou enfim, qualquer lado, vocês vão sempre analisar qual será a função, o que mais aparece, qual a característica que mais aparece em cada função. Então, isso que eu vou apresentar para vocês agora, na prática, tá? Vamos lá. Sempre também vocês vão pensar em linguagem verbal ou linguagem não verbal. Porque uma linguagem não verbal, ela também é um ato comunicativo e também existe uma função ali. De repente, por exemplo, um desenho de um coração com a flechinha desse coração. O que significa isso? Na maioria das vezes. Qual a função principal ali? É um coração machucado, flechinha. Pode ser machucado, mas pode ser a flechinha do amor, do cupido, né? O que vocês preferem? Vamos pensar a flechinha do cupido. Pronto. Então, um coração que foi flechado pelo cupido. Significa o amor, não é? Então, eu tenho um sentimento de alguém, eu tenho o sentimento do emissor ou do receptor. Então, eu tenho uma função emotiva neste símbolo, neste desenho. Não tem nada escrito, mas eu entendo o que significa, tá? Então, vamos lá para o texto 1. Qual será a função desse texto 1? É mais fácil suportar dores crônicas do que a fome. 30 anos de clínica me ensinaram que geralmente somos patifes para dores agudas de forte intensidade. E eu vi doentes rolarem no chão e suplicarem a Deus que se lembrasse deles no auge de uma cólica renal, de uma crise de vesícula ou de uma cefaleia excruciante. Em compensação, muita gente convive com dores crônicas na coluna, cólicas abdominais, episódios repetitivos de enxaquecas, estoicamente, sem lamentar a sorte. Já com a fome, não é assim. Quando aperta, o prazer de estar vivo desaparece. A paisagem mais encantadora, a mulher amada, o prêmio da loteria, nada traz ao faminto alegria que se compare a um prato de comida. Veja bem esse texto. Esse texto toca no coração de alguém? Esse texto chama a atenção pela emoção que ele traz? Ou é um texto exato?
frio. O que vocês acham? Ou é um texto que você fica, nossa, difícil, né? Questão da fome, difícil. Questão de passador, difícil. Então, veja bem, esse texto tem como característica principal a função emotiva, tá? E tem uma coisa muito importante que é a característica linguística. A linguagem na função emotiva, ela é uma linguagem menos formal e principalmente a presença da primeira pessoa e verbos conjugados na primeira pessoa. Anotem isso aí que é importante, hein? Olha lá, vi doentes rolar. Então, eu vi, primeira pessoa. Então, o emissor mostrando todo o sofrimento e o sentimento dele em relação a esta situação aí relacionada à fome. Nós temos nesse texto aí característica da função emotiva, perceberam? É um texto do Dr. Drauzio Varela, tá? Então, função emotiva para reforçar. Quem? O emissor. Função emotiva está centrada no emissor da comunicação. Traduz opiniões e sentimentos do emissor da mensagem. Então, a mensagem, tá? Nas cartas pessoais, então, que tipo de texto eu posso ter a função emotiva? Nas cartas pessoais, não argumentativa de vestibular, mas numa carta pessoal, que eu vou escrever, né? Um e-mail, vamos falar, um e-mail pessoal, tá bom? Qualquer informação que você demonstre sentimento pessoal pelos posts do Instagram, entendeu? Então, vamos falar só em cartas. Mas, geralmente, vestibular vem aqueles textos tradicionais, né? Então, a gente tem que falar também do passado e do presente, tá bom? Então, nas cartas de cunho pessoal, e-mails, posts de Instagram e todas as redes sociais. Tudo que for de cunho pessoal e sentimental é característica da função emotiva. Nos poemas, né? Os poemas, eles serão trabalhados tanto quanto a forma e quanto a emoção, tá bom? Nas canções, nos artigos de opiniões, nos diários, né? Também porque é de cunho pessoal. A predominância, então, dessa função, tá? Registrem isso aí, os tipos de texto. Porque quando vocês forem ler, em qualquer situação de avaliação, é isso que vocês têm que observar. Mas, principal que eu falei para vocês, a presença linguística dos verbos na primeira pessoa. Mas, às vezes, não vai aparecer na primeira pessoa. O narrador pode ser em terceira pessoa e demonstrar os sentimentos dele também, tá bom? Ou, né, dos personagens, por exemplo. Mas a primeira pessoa, ela é, assim, um pontinho fundamental ali para entender essa função, certo? Vamos passar para outra função. Esse texto aqui, o texto 2. Vejam bem, reparem bem o texto 2. O que eu tenho aí? Um prato. Este é um prato típico da cozinha brasileira. Não é de dar água nos olhos? Olha, se a gente for observar bem, como é que está esse prato aí? Vazio, né? Causa uma sensação de dor na gente. Causa. Mas, é por isso que eu falei, as funções se misturam. Então, você até poderia falar, ai, olha aí, tem a função emotiva. Cuidado, tem sim. Mas cuidado, qual é a predominância? A predominância é que essa comunicação, ela veio, olha, num quadro preto, um prato branco para se destacar, né? A oração, a frase de um lado e do outro. Aqui você vê que é uma campanha, então é um texto publicitário, certo? Opa! É um texto publicitário falando sobre a campanha no Natal, né? Que seria legal uma campanha, né? A campanha Sem Fome, ação contra a fome e pela cidadania. Então, assim, quando batemos os olhos
nós já observamos aí o texto publicitário, porque o texto publicitário, ele é cheio de recursos linguísticos para chamar a atenção do receptor. Então, qual é a função principal que eu tenho nesse texto, embora ela me passe uma emoção? É a função conativa, que é a função que tem a intenção de convencer o receptor de algo. Então, é a função conativa. Tá bom? Vamos lá. Então, preste bem atenção nisso. Para quem é a função conativa? A função conativa é para o receptor. É para o receptor. Então, quais são as características da função conativa para esse receptor? Qual é a função, então? O que eu tenho que fazer aqui? Essa função, ela tem a intenção de influenciar no comportamento do receptor da mensagem. Olha aí, por meio de um apelo, viram o desenho, o prato em branco, tudo. Um apelo, né? Visual. Hein? Uma ordem, súplica ou uma sugestão. Então, um exemplo da função conativa, nós temos, por exemplo, o discurso político, que o político tenta convencer as pessoas de algo. Nós temos a homilia na igreja, que o padre ou o pastor tenta convencer as pessoas. Nós temos uma ordem jurídica, né, na decisão final de júri. Então, aquela argumentação toda em um júri, ali existe uma função conativa, porque precisa se convencer, né, de alguma coisa. Então, nós temos toda essa característica da função conativa, que é exatamente por meio de um apelo, uma ordem, uma súplica ou uma sugestão, tá bom? Vamos lá. Entre os gêneros predominantes, então, dessa função, nós temos os anúncios publicitários. Então, sempre que vocês olharem numa prova a imagem anúncio publicitário, a função dominante ali é a função conativa, tá? Discursos políticos, olha aí, as previsões, horóscopos e todos os textos que tentam convencer alguém, de algo, tá bom? Característica linguística muito importante nesses textos, por exemplo, como tem aqui são os verbos no imperativo. Faça, né? Mande, cumpra o dever. Então, assim, os verbos conjugados no imperativo, eles são pertinentes aos textos da função conativa, da função de convencimento, tá? Então, é bastante interessante a característica linguística para vocês analisarem, para vocês diferenciarem qual é a função primordial em cada tipo de texto. Lá. Texto 3 agora. Texto 3. O que nós temos aqui no texto 3? Vamos observar. Nós temos aqui no texto 3, por exemplo, texto, vamos lá, falando sobre uma matéria, uma informação sobre a FUNAI. Então, o texto diz o seguinte: FUNAI mantém alimentos estocados onde índios passam fome. O mutirão foi formado ontem por determinação da Presidência da República que há cerca de 27 toneladas de alimentos estocadas há 19 dias na FUNAI em Dourados sejam embalados e distribuídos. Desde janeiro, 21 índiozinhos morreram de desnutrição. A FUNAI alegava não dispor de
pessoal ou material para embalar os alimentos entregues ao de abastecimento, CONAB. O governo federal desconhecia o fato de que os alimentos estavam estocados enquanto os índios passam fome na região. 11 de maio de 2005. Tá? Ó, não importa a data aí, a gente pode pegar um texto do século passado. Isso não importa, tá bom? Quer dizer que é desatualizado pela data, não. Análise linguística, não importa. Pode ser em qualquer época. E as provas de vestibulares e Enem, eles gostam muito de trazer textos de épocas passadas. Então, a gente não pode se importar com isso. Veja bem, esse texto aí, o fato de ter uma palavra no diminutivo, causa uma emoçãozinha na gente aqui. Ai, 21 índiozinhos morreram. Ai, meu Deus, que dó, né? Que pena. Só que o texto, ele não tem a intenção, embora tenha essa frase aí, de demonstrar a emoção do professor, certo? O texto é uma matéria jornalística que está informando uma determinada situação. Então, isso é muito importante. Sempre que vocês virem a fonte, se a fonte for de uma revista científica, jornalística, de um telejornal, enfim, nós teremos aqui como função da linguagem a função referencial. Ó, referencial. Veja bem, a função referencial, ela está centrada apenas na informação. É uma informação que, aliás, muito boa para ser colocada no argumento redacional, na dissertação, né, pessoal? Então, veja bem como é importante a leitura, ó. Um argumento legal isso aqui, hein? Deixa uma redação, ó, bacana, demonstra que você tem informação. É só um exemplo, tá? Eu não consigo não falar de redação, porque é muito importante as funções da linguagem na redação, né? Que é o modo como você vai transmitir a sua ideia, né? Os seus argumentos na dissertação, viu? Então, veja bem, eu tenho aqui um texto, ó, tem um título, inclusive, tem a fonte. Então, sempre que eu tiver o título, a fonte e a ideia de informar o receptor sobre alguma coisa, eu tenho aí a função referencial, que está centrada no referente da comunicação. Quais são as características linguísticas? Vamos lá? Vamos ver? Traduz objetivamente a realidade da situação. Então, não tem uma fantasia, não tem, né, aquela coisa toda, tal, do eu poético. Não, real. E isto dá para observar na linguagem, uma linguagem objetiva, clara. Eu vou informar isso, pronto, e acabou, tá? Embora aquela frasezinha lá no meio do índiozinho. Mas como eu falei para vocês, as funções se misturam. Mas ali, ó, só tem um pedacinho mostrando uma emoção. O texto todo demonstra uma informação. Então, é isso que nós temos que analisar. Qual é a função principal de cada texto. Então, ó, traduz objetivamente a realidade, privilegiando o referente da mensagem. Isto é, o assunto, aquilo que se fala. Entenderam? Característica linguística, tá? É a função que predomina nos gêneros de caráter científico. Então, projetos, artigos, TCC, teses, dissertações, qualquer caráter científico. Se abrir uma revista, tem uma informação ali, a função daquele texto é referencial, tá? Então, olha, é a função predominante nos gêneros de caráter científico, didático e jornalístico. Por isso, prestem muita atenção se tem a fonte, ok? Se é uma revista, se é um jornal, se é um artigo científico, dica aí de
para não errar. Vamos lá, texto 4. Texto 4. Eu gosto muito desse texto. Olha só esse texto. Agora vocês vão achar duas funções aí. Vocês aí na sala de aula, se a Fran estiver por perto, por aí, troquem ideia com ela. Que função eu tenho nesse texto? Veja bem. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Que texto, hein? Show de bola. Dá para vocês pensarem, fazerem uma discussão todinha aí e elaborar um monte de argumentos e exemplos nas redações de vocês. Parem para pensar. Mas nós vamos falar da característica linguística e da função. É muito fácil confundir, porque óbvio que eu tenho uma função emotiva, vi ontem, eu vi. Sim, eu tenho a função emotiva aí nesse texto. Mas como é que ele está escrito? Qual é o formato? Ele está escrito em prosa? Ele está escrito em versos? Está escrito em versos juntos ou separados? Qual é a forma? Então, eu tenho aqui um poema escrito em versos. Então, quando eu tenho um poema, quando eu tenho uma forma diferente do tradicional, que vai do parágrafo ao final da linha, volta, parágrafo ao final da linha, volta, né? De uma margem a outra, esse texto do caderno, quando eu tenho um formato de poesia, quando eu tenho um formato diferente, né, de um jeito de se escrever, letras soltas no caderno, em formato de, sei lá, uma roda, uma escada, mas inserindo palavras ali, eu tenho a função poética, porque é uma forma diferente de expressar a minha ideia. Seja a ideia informativa, seja a ideia poética, não importa. Mas eu tenho uma forma, porque a função poética trabalha com a forma textual. O que é a forma? É o jeito que esse texto vai se apresentar graficamente no papel. Vamos dizer assim, tá? No papel, no e-mail, no post, né? A gente trabalha muito com a função poética em elaborando posts do Instagram. Então, veja bem, é a forma textual. Eu tenho aqui claramente a função poética. Esse é um poema de Manuel Bandeira. Muito bonito, por sinal, porque faz a gente pensar no comportamento do ser humano. O que o ser humano está fazendo aí com o nosso meio ambiente. Não posso deixar de falar um pouquinho do meio ambiente. Viu, gente? Ai, meu Deus, porque, né? Formei nisso também, então eu gosto muito, né? Tá bom? Vamos lá. Características linguísticas da função poética que é centrada na mensagem. Enfatiza a elaboração da mensagem. Olha aí, enfatiza. Transmite a mensagem de uma forma diferente do tradicional, né? Ressalta o significado. Olha, produz um efeito artístico. Então, eu tenho aí nesse tipo, mesmo tendo outras funções na ideia textual, mas essa forma artística determina que a função ali é uma função poética. Por isso é centrada na mensagem. Não é centrada no emissor, é centrada na mensagem, na forma de como essa mensagem será transmitida. Tem lugar privilegiado nos gêneros literários, certo? Então, olha aí, não é no gênero dissertativo, no gênero literário. Mas podemos encontrá-las em textos publicitários também, claro, canções, tudo vai depender da forma. Então, aquele texto publicitário que nós vimos lá, do prato, também tem ali. Ali
tem a função emotiva, ali tem a função poética. Só que pela forma de apresentação do texto, com desenho, texto publicitário, advindo de uma campanha, então lá tem a função fonativa, porque a intenção da função fonativa é convencer o receptor. A intenção da função poética é deixar o texto diferente na sua forma de colocação, tá? No papel. Deixar artístico, digamos assim, tá bom? Vamos lá, então. Texto 5. E aí, gente, vocês estão cansados? Dá uma mexidinha aí, estica o braço. Ai, aula remota. Vou falar para vocês. É o começo, viu? Vamos esticar as costas. Eu esqueci de pegar água. Tá bom? Vamos lá, dá uma relaxada aí. Para não cansar, não quero ninguém com sono aí. Depois eu quero o feedback dessa aula, hein? Quero que vocês falem. Anota aí, eu quero também que vocês entrem no meu Instagram, luarantes.prof. Anota aí, luarantes.prof. Tem muitas dicas de gramática e texto lá. Conto com vocês lá, hein? Eu vou observar. Tá bom? Relaxaram? Mexeram um pouquinho? Vamos lá. Texto, leitura agora. O texto 5. Olha, quem não conhece um texto? Gente, lembram? Desde pequenininho, a professora mandando vocês abrirem o dicionário. Era terrível aquilo, né? Eu não sei procurar palavra. Meu Deus do céu. Mas é muito importante para aumentar o nosso vocabulário. Saber o significado das palavras. Então, vamos pensar nisso aqui como um texto. Qual é a forma? O que eu tenho nesse texto? É uma palavra fome. Então tá. A palavra fome. Que jeito que esse texto está sendo passado para mim? Fome. Então, é uma palavra do dicionário. Olha aí. Fome. Do latim, fame. Substantivo feminino. Significado 1. Grande apetite e urgência de alimento. 2. Subalimentação. 3. Falta do necessário, penúria, miséria. 4. Situação de míngua, escassez de víveres. A fome assaltou a região. 5. Figurativa avidez, sobreguidão. Então, eu tenho aqui um texto de um dicionário. Quando eu tenho um texto que explica o próprio código linguístico, porque o que está explicando? O significado da palavra fome. Então, quando eu tenho um texto que explica o significado da própria palavra, do próprio código linguístico, no caso que o nosso aqui é a língua portuguesa, eu tenho aí a função metalinguística. Metalinguístico é a explicação do próprio código linguístico. Tá? Não tem intenção de poetizar, não tem intenção de argumentar, tem intenção apenas de explicar o significado, de conceituar. Então, quando eu brinco assim, o que é ciência política? Ciência política é isso. Então, essa explicação está explicando o próprio conceito de ciência política, a própria ideia. Então, eu tenho aí a função metalinguística. Então, a função metalinguística é a explicação, conceituação do próprio código linguístico. Isso pode fazer... Tinha uma questão do Enem, um pouquinho antiga já, que era uma mão, assim, e aí na mão, acho que tinha um desenho, assim, tipo um círculo de um ponto chegando ao outro ponto. Então, olha, eu tenho aqui, vamos imaginar um círculo, um ponto... Vamos imaginar que isso fosse um desenho, chegando a outro ponto. Ai, meu Deus, vou tentar desenhar aqui, ó. Não sei se vai pegar. Um ponto, chegando a outro ponto. Nossa, não deu, gente. Tudo bem, aqui, ó, um ponto. Aí, vamos supor, eu tenho toda uma ideia aqui, só que eu não fujo para lugar nenhum. Eu venho para o mesmo ponto. Então, eu tenho aqui a explicação
do próprio código linguístico. Eu chego ao mesmo ponto. Eu não faço isso, entendeu? Eu não obtenho uma discussão sobre isso. Eu não amplio ideias sobre isso. Eu tenho uma explicação e fecho na própria explicação do código linguístico. Meu Deus do céu. Enfim. Estou tentando viajar aqui. Eu adoro viajar nas palavras, viu? Porque a metalinguagem é complicada de explicar. Então, geralmente, o que se aparece nas provas é conceitos de dicionário, conceitos de aulas, tá? Conceitos em geral, explicação da própria explicação. Olha aí, dicionário Aurélio. Então, sempre que tiver um texto com o significado de uma palavra, nós teremos aí a função metalinguística. Por isso que ela é centrada no código, ela não é centrada no emissor, no receptor, na mensagem, é no código linguístico, é na forma linguística. Então, utiliza o código como assunto ou como explicação do próprio código. Português falando de português, inglês falando de inglês. Italiano falando de italiano, tá? De códigos linguísticos italianos, tá? Não é do italiano, do código linguístico dos italianos, ok? Os exemplos mais comuns em que a predominância dessa função são as aulas. Então, olha, hoje eu estou usando todas as funções, não tem como. Por quê? Eu preciso ter uma certa emoção aqui. Imagina eu dando aula assim. Oi, caros alunos dos Gênios. Hoje nós vamos falar das funções de linguagem. Função de linguagem é isso. Vocês iam morrer aí, já é difícil a aula remota. Então, eu preciso me mexer, eu preciso brincar, fazer alguma coisa. Não é porque é natural da gente, a gente se movimenta, né? Movimenta as mãos, a cabeça. Então, a aula, o que é uma aula? Eu estou explicando coisas do nosso próprio código linguístico. Eu estou conceituando. Então, eu estou usando a função metalinguística de forma emotiva, de forma conativa, porque eu quero convencer vocês desses conceitos, né? Eu utilizo uma mensagem, certo? Então, eu utilizo todas. Meu código linguístico é o código linguístico falado na explicação e o código linguístico escrito nos slides. Então, não tem como. Isso chama-se ato comunicativo. E isso é o que nós temos que entender para a gente produzir um texto. Um texto completo, com começo, meio e fim. Tanto falado quanto escrito. É como você se faz entender. Entendeu? Você precisa se fazer entender. Para o outro captar, reformular e devolver esse entendimento, se fazendo entender também. Olha que legal, é tão bonito, né? O ato comunicativo. Por isso que quem tem boca vai a Roma, diz o ditado. Quem fica calado aprende também, mas tem menos chances de explorar as suas argumentações, de se defender ou não, tá? Vamos lá. E agora, é outro texto. Texto 6. Esse texto é um texto, ó, é uma fala, inclusive. Olá, tudo bem? Tudo. Tá, beleza. Então, você está dentro de um elevador, né? No caso que tem prédios, tal, aí, quem mora em prédio entra muito no elevador, né? Com bastante cuidado agora, viu, gente? Por conta da Covid. Muito cuidado, se cuidem, pelo amor de Deus, tá? Vivam, mas se cuidem, não relaxem não. Você mal conhece as pessoas, então é só, bom dia, bom dia. Hoje está muito calor, muito calor mesmo. Pronto, abriu a porta do elevador, cada um vai fazer sua vida. Você vai numa festa e antes de acontecer a festa, tem o cara do som lá testando o som. Como é que ele faz? Ele pega o microfone
e fica só ali, alô, som, testando, testando, teste, alô, som, som, som. É uma comunicação? É uma comunicação, é uma comunicação. Existe um emissor, é uma comunicação. Existe até um receptor, né, se tem alguém lá ouvindo, mas não tem continuidade. Não tem intenção em que essa comunicação vire uma discussão, um debate. Não tem essa intenção, tá? Então, é uma comunicação interrompida, é uma comunicação curta. Quando nós temos esse tipo de comunicação, a função principal nesse tipo de comunicação é a função fática. Por isso que ela é centrada apenas no canal. Né? O canal pode ser o microfone, o computador, o papel. Ela não tem intenção de argumentar, de elaborar ideias. E é uma comunicação curtinha. Então, olha aí, abre, prolonga, testa ou interrompe o canal de contato entre o emissor e o receptor. Ela é interrompida, a porta do elevador abriu, não teve como eu continuar conversando com meu vizinho, precisou interromper. O cara do som tá ali só testando o som, ele não quer conversar com você. Você tá ouvindo ali, mas ele não quer conversar, ele quer testar, ver se o som tá bom, se tá tudo bem, saindo um som bom. Duas pessoas muito tímidas também, que mal conversam. Pronto, não tem diálogo profundo. Existe ali uma função fática naquela comunicação, tá bom? Em textos orais, né, como esses do elevador que eu exemplifiquei, essa função se manifesta todas as vezes em que se inicia e se termina o ato comunicativo. Então, não tem abertura, não tem chance para continuar. A função fática, ela inicia e acaba de uma forma bem rápida, bem curta também, tá bom? Então, são tipos de textos. É complicado falar texto pequeno, porque às vezes eu tenho um texto pequeno que pode ser publicitário. Às vezes eu tenho um texto pequeno que pode ser informativo. Então, cuidado com isso. Não é que o texto é pequenininho, tem a função fática. Quando falamos em função, vocês precisam sempre analisar, pensar o que é função. Função é como, é o modo, de que forma a mensagem, o ato comunicativo será transmitido. Então, cuidado, eu falei texto curto aqui porque não tem continuidade, tá? Mas não vão confundir com as outras funções que, lógico, podem ter textos curtos também. Do publicitário não foi curtinho? Então, cuidado, tem que analisar a característica principal de cada texto. Então, isso aqui, ó, essa característica aqui, ó, desse diálogo curtinho é muito pertinente. É só você pensar, o texto é curtinho, mas ele não desenvolveu nada, não falou nada. Isso que é função fática. A comunicação é interrompida, não tem continuidade. No texto publicitário, a nossa mente pode ficar imaginando mil coisas. Eu posso daquele texto publicitário, escrever uma redação toda. Eu posso criar, olha só, criar novos argumentos, é um tema. A fática, não, é só isso aqui. Entenderam a diferença? É importante isso, hein? Vocês vão falar, a professora falou que um texto curto é fácil. Não, não é bem assim. Tem que pensar. Não vão pelo mais fácil. Tem que pensar. Ok? Vamos lá. O diálogo entre as funções é aquilo que eu falei para vocês. Lembra do texto poético? Eu vi, né, na imundície da cidade. Então, nós temos lá duas funções, tanto a poética pela forma, quanto a emotiva, pelo verbo na primeira pessoa e pela emoção do próprio autor. Então, existe, claro, não tem como um ato comunicativo completo sem esse diálogo entre as funções. Então, é importante pensar nisso. É como a aula. A aula não tem como você exercer essa aula sem utilizar todas as funções neste ato comunicativo.
E assim, qualquer ato comunicativo que vocês estarão vivenciando. Apenas tem que observar a característica de cada função, né? Que a ideia é ser explorado por isso, avaliado por isto. Então, a maioria das mensagens se utiliza de várias funções da linguagem, estreitamente relacionadas umas com as outras, tá bom? Tem que prestar atenção nisso aí. Então, a palavra predominante é muito importante no momento de uma análise linguística, no momento de uma avaliação. Então, é o que é predominante, porque as funções se misturam. Gente, é um pouquinho de prática. Aí a leitura e prática. Sempre observar, em primeiro lugar, os elementos da comunicação e depois as funções da comunicação relacionada a cada elemento, tá? Aí é a nossa parte de estudo. Não tem como fugir disso. Depois é prática, é leitura e é analisar. Vocês podem fazer isso agora. Qual será a função? Qual será a função? Vocês vão trabalhar a redação, né? A maioria da função nos textos, aqueles textos referenciais lá, para vocês analisarem o tema, normalmente vai ser um texto informativo, tá bom? Normalmente, mas podem ter outros com funções. Pode ser uma poesia, não tem problema nenhum. E dali você retirar todo o seu tema e argumentos. Ok? Tá? Vamos lá. Aqui. Importante. Se para efeito de análise ou produção de um exemplar de determinado gênero textual, deve-se definir sempre o conteúdo da mensagem. Olhem, mais uma vez referindo-se, claro, à produção textual. Pensem nas redações de vocês. Então, eu tenho que pensar no conteúdo dessa mensagem, porque é a partir dela que eu vou formular e reformular ideias. Então, o conteúdo tem que ser pertinente à situação, pertinente ao momento que você está vivenciando, tá? Para quem é? Quem é o meu receptor? Muito importante pensar. A situação de comunicação. Qual é a situação? É uma situação, estou numa festa? Estou numa sala de aula? Estou presenciando um debate, elaborando um debate? Qual é a minha situação de comunicação? Em que momento eu estou? Escrito ou falado? Então, pensando em redação, você vai ler qual é a situação da comunicação dos textos referenciais? É uma situação política? É uma situação social? Tá? Então, é isso que tem que analisar para você, a partir daí, selecionar as suas ideias, os seus argumentos. Qual é a atitude do emissor, então? Olha a importância. Dependendo da mensagem, dependendo de cada situação, você, como emissor, terá uma atitude, certo? Então, na oralidade, uma atitude argumentativa para quê? Para convencer, para elaborar ideias. Na escrita, a minha atitude é para uma dissertação, então eu vou escrever em terceira pessoa, porque eu sou, né, o autor dessa ideia, mas em terceira pessoa, porque meu interlocutor na dissertação não é apenas um, são vários, né? São vários, de vários interlocutores de várias formas, então eu tenho que escrever em terceira pessoa, jamais em primeira. Ah, mas é uma carta argumentativa agora para o presidente. Então, aí, a minha atitude como emissor é outra. Eu posso ser um emissor de primeira pessoa, porque eu tenho um interlocutor. Né? Eu vou me dirigir a uma pessoa, tá? Então, é isso, a gente tem que pensar. E aí tudo flui. Se você tem leitura, se você tem bagagem de leitura, né? O perfil do receptor, e isso que eu falei, qual é o perfil? São receptores gerais, como na dissertação, ou é um receptor, como na carta argumentativa? Então, tem que pensar qual é o perfil do meu receptor. A escolha dos meios a serem usados e a utilização de uma outra função, os propósitos comunicativos. Então, é isso. Qual é o meu propósito? Meu propósito é convencer,
É apenas informar? É apenas causar uma emoção? É apenas não discutir nada? Então, qual é o meu propósito? Geralmente, na dissertação argumentativa, é informar com argumentos, né? Com justificativas e exemplos. Porque eu tenho também a dissertação apenas informativa, que é o texto jornalístico. Não deixa, é uma dissertação, mas tem objetivos apenas de informar. Para vocês, não. Tá? Para o Enem, vestibulares aí, além de informar, você tem que justificar, você tem que exemplificar e convencer o seu receptor. Totalmente. Entenderam? Por isso que é importante exemplificar, demonstrar conhecimento de leitura, conhecimento de dados estatísticos, de dados históricos, conhecimento do que está acontecendo no mundo. É para isso que vocês estão aí, tá? E com isso vocês se tornam, assim, cidadãos com capacidade de argumentação, de receber e de se defender das ideias. Estou falando em briga, não. Estou falando defesa linguística, argumento, palavras bem utilizadas em suas defesas textuais e orais, certo? Bom, é isso. A minha aula de hoje que eu me propus, tá bom? Foi assim uma preparação rápida. Vocês têm um livro aí, que a Fran me disse, vocês vão fazer o exercício, vão ler todo o conteúdo dessa matéria, ler, sublinhar direitinho, tá? Tentar pensar nesses conceitos, que esses conceitos são para todos os tipos de materiais. E aí vocês vão tentar fazer o exercício identificando, interpretando, tem muito exercício de interpretação, né? Nas apostilhas hoje, não tem como. E quando surgir o assunto de funções ou elementos da comunicação, vocês vão tentar identificar dentro dessas características que eu passei para vocês aí, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem passar um feedback para a Fran, ela pode me mandar por e-mail, eu respondo para vocês, tá bom? Gostaria muito que vocês participassem, entrassem no meu Instagram, comentassem, curtissem, né, gente? Eu estou aprendendo que tem que curtir e comentar, tá bom? Qualquer dúvida, é só mandar para mim no direct também, eu respondo para vocês. Se alguém precisar de ajuda em redação também, tá? Eu estou fazendo um trabalho de orientação redacional individual. Aí é só falar comigo no direct ou WhatsApp, a Fran, se precisar, pode passar para vocês, tá? No mais, eu espero que eu tenha contribuído tanto com o Gênios quanto para vocês em mais uma transmissão de conhecimento aí, tá bom? Então, precisando de mim, é só vocês solicitarem, a Fran combina tudo. Estudem bastante, mesmo remotamente, não esmoreçam, não importa, se cuidem e leitura e estudo, que tudo vai dar certo, tudo isso vai passar e a gente vai alcançar resultados muito bons aí. É o que eu desejo para vocês, tá? Tem muita gente que eu conheço, já dei aula para várias pessoas que devem estar, alguns fazendo o cursinho, alguns já passaram no vestibular, já estão fora, entram em contato comigo de vez em quando. Então, é um prazer muito grande, tá bom? Um abraço da professora Luciana, tudo de bom, boa sorte para vocês. Obrigada, Fran e Diego, pela oportunidade também, que não deixa de ser um aprendizado, essa nova forma de dar aula, tá? Um abraço, gente. Fiquem com Deus e bons estudos. Beijinhos!